CBF define arbitragem para os 2 jogos da final da Copa do Brasil. Grande reviravolta. Corinthians sofre transfer ban, punição grave da FIFA e fica impedido de comprar Hugo Souza. Goleiro pode acabar parando em clube do Grupo City. Felipe Luiz ganha retorno de 4 atletas para a final. Alexandro e Davi Luiz, que não enfrentaram o último jogo internacional pelo Campeonato Brasileiro. Arrascaeta e Léo Pereira, que cumpriram suspensão. Conheça a agenda de jogos do Mengão do mês de novembro. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse cama à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente sexta-feira para você e para toda a sua família. Um excelente mês de novembro também, hoje começando o mês, dia 1º, que seja um mês de vitórias, conquistas, a gente vai precisar, né? Bom, já vou aproveitar para trazer a agenda do Mengão de jogos do mês de novembro, o penúltimo mês do ano, né? E chegamos aí numa reta final de temporada, onde o Flamengo terá jogos decisivos do Campeonato Brasileiro e 2 jogos da final da Copa do Brasil. O Flamengo já inicia o mês com uma decisão. Dia 3, domingo, Maracanã recebe o Atlético Mineiro no primeiro confronto da final da Copa do Brasil. Depois, no dia 6 de novembro, vai a Minas enfrentar o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. No dia 10, continua em Minas e enfrenta o Atlético Mineiro no segundo jogo decisivo da final da Copa do Brasil. No dia 13 de novembro, enfrenta novamente o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, só que dessa vez no Maracanã. No dia 20 de novembro, enfrenta o Cuiabá lá pelo Campeonato Brasileiro. E no dia 24 de novembro, enfrenta o Fortaleza fora de casa, também pelo Campeonato Brasileiro. E aí vão restar poucas rodadas, né, no mês de dezembro. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro termina logo no início do mês, então são os jogos do Flamengo do mês de novembro. Quantos pontos você acha que o Flamengo vai fazer no Brasileirão? Dá para vencer o Cruzeiro em Minas? Dá para vencer o Atlético Mineiro no Maracanã? O Cuiabá e o Fortaleza, o Flamengo vence esses 2 jogos fora de casa? E a Copa do Brasil, hein? Mengão vai ser campeão? A gente vai torcer e muito para isso, pra gente bater campeão aí da Copa do Brasil. Falando em Copa do Brasil, a CBF definiu aí a arbitragem e não deixa de ter uma arbitragem polêmica, principalmente no jogo da volta, lá em Belo Horizonte. Bom, vamos lá. O jogo de ida no Maracanã, o árbitro será o Rafael Rodrigo Klein, FIFA do Rio Grande do Sul, assistente número 1, Bruno Rafael Pires, árbitro FIFA de Goiás, assistente número 2, Bruno Bosquilha, árbitro FIFA do Paraná. E no VAR, Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte. Esse, o quarteto de arbitragem do jogo de ida da Copa do Brasil, que vai acontecer agora, dia 3, próximo domingo, no Maraca. E aí no jogo da volta, que vai acontecer lá na Arena MRV, aliás, os atleticanos esgotaram todos os ingressos em apenas 2 horas, então teremos a arena lotada nesse jogo decisivo aí da Copa do Brasil. Apita o jogo lá, Rafael Klaus. Que loucura. Árbitro de São Paulo, FIFA de São Paulo. Assistente número 1, Neuza Inês Bach, FIFA também de São Paulo. Assistente 2, Danilo Ricardo Manes, árbitro FIFA também de São Paulo. Quarteto paulista, né? Agora no VAR, ela voltou. Daiane Muniz, que já teve problema em vários jogos do Flamengo. O Flamengo mostra que não tem força, né? Nenhuma nos bastidores da CBF, porque a CBF coloca quem ela quer numa decisão de Copa do Brasil contra 2 times que historicamente reclamam muito da arbitragem,
O Atlético sempre fala da década de 80, que o Flamengo é beneficiado em todos os jogos, enfim. Fez lá uma pressão na CBF antes da escolha dos árbitros, disse que só não pode colocar o Wilton Pereira e o irmão. Foi uma reclamação do presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Coelho. Então, aí, a arbitragem, jogo de ida, jogo da volta, e agora eu quero a sua opinião. Foram os melhores árbitros, o Rafael Klein para apitar o primeiro jogo e o Rafael Klaus para apitar o segundo jogo? Deixa aí nos comentários quem seria melhor, quem você queria ver apitando aí esses dois jogos. Bom, falar aqui do treino desta sexta-feira. O Flamengo terá aí todos os jogadores à disposição à medida do possível, né? O Felipe ganha 4 reforços, 2 deles não estiveram no jogo contra o Internacional em Porto Alegre por conta do terceiro cartão amarelo, cumpriram suspensão automática, Arrascaeta e Léo Pereira. Esses 2 atletas estão descansados para o jogo de domingo contra o Atlético Mineiro e serão titulares, tanto o Léo Pereira na zaga quanto o Arrascaeta no meio-campo. Outros 2 jogadores que não estiveram em campo porque sentiram um problema. O Davi sentiu um problema, ficou fora da viagem, o zagueiro Davi Luiz, mas não é considerado titular. E o Alexandro, esse sim, faz muita falta na lateral esquerda, porque o Ayrton Lucas vem deixando a desejar. O Ayrton Lucas vem mal nos jogos, a cada jogo uma atuação pior do que a outra, e não tem reserva para o Ayrton, porque o Alexandro, que foi a grande contratação para disputar a posição com o Ayrton Lucas, tem se machucado bastante. E agora não, agora ele está 100%, é um grande reforço que o Felipe Luiz ganha para essa final de Copa do Brasil. Então a tendência é a gente ter aí uma equipe modificada em relação ao último jogo contra o Inter no Campeonato Brasileiro. O Alexandre deve retornar à lateral esquerda como titular, esse jogo de domingo, 4 da tarde. A Arrascaeta deve retornar ao meio-campo. E algumas outras mudanças, até porque o Pulgar e o Bruno Henrique cumprirão suspensão automática. Esses 2 estão fora desse primeiro duelo contra o Atlético Mineiro. Vamos ver se o Felipe vai seguir a linha de deixar o Everton Araújo, mesmo com a falha no último jogo, ou se ele vai colocar algum outro jogador diferente naquela posição. Sobre o Bruno Henrique, acho que a situação natural é o Michael ser o titular ali na ponta esquerda. Bom, a gente traz aqui mais uma informação. Flamengo, além dessas 2 baixas que eu divulguei aqui, Pulgar e Bruno Henrique, que vão cumprir suspensão automática nesse primeiro duelo contra o Atlético, porque tomaram cartão lá na classificação diante do Corinthians na Neoquímica Arena, o Felipe também não terá Pedro, Matias Vinha, Luiz Araújo e De La Cruz, todos lesionados, e o Carlinhos, porque já disputou a Copa do Brasil pelo Nova Iguaçu, também está fora. Bom, para a gente fechar aqui esse vídeo, uma última informação, e não deixa de ser uma grande reviravolta, né? O Corinthians sofreu transfer ban, uma punição gravíssima da FIFA por dívida, e fica impedido de comprar o Hugo Souza. Ou seja, o Corinthians agora, mesmo se ele quiser muito comprar o Hugo, ele não vai conseguir, até resolver essa situação do transfer ban, que aconteceu por uma dívida milionária com o zagueiro Fabian Balbuena. O Clube Paulista não poderá inscrever jogadores até 2026, se não resolver essa situação. Com isso, se não resolver, fica impedido de exercer a cláusula de compra do goleiro Hugo Souza do Flamengo. E para piorar a situação do Corinthians, o Grupo City está de olho no Hugo. O Grupo City aí é o dono do Manchester City, de vários clubes ao redor do mundo. Tem clube aqui no Brasil, Bahia, né? Enfim, tem clube na Turquia, tem clube em vários países, né? O Grupo City. E está de olho aí no goleiro do Flamengo, que está emprestado ao Corinthians. O Flamengo, inclusive, já recebeu vários contatos para vender o goleiro, mas os investidores esperam o desfecho da situação contratual que envolve o Corinthians. No contrato, o Corinthians tem até novembro, né? Novembro inicia hoje, até o final de novembro, para exercer a opção de compra do Hugo Souza. Então, se o Corinthians não resolver essa situação do transfer ban, né,
o Corinthians sofreu aí esse transfer ban por uma dívida de 6.900.000 reais com o zagueiro Balbuena, o Corinthians não poderá inscrever novos jogadores nas próximas 3 janelas, né, até o início de 2026. E aí, desse modo, o Corinthians precisa pagar ao atleta, pedir liberação da FIFA para poder inscrever novos jogadores. O time paulista, inclusive, tem até o dia 30 de novembro para exercer a opção de compra do Hugo Souza, mas com o transfer ban não vai conseguir. E aí o Flamengo fica confortável nessa parada e até torcendo para o Corinthians não resolver. Porque se o Corinthians não conseguir resolver o transfer ban até dia 30 de novembro, o Flamengo pode vender o Hugo para um clube interessado ou para o Grupo City pelo dobro do triplo do valor que o Corinthians ia pagar por ele. Vários clubes da Europa estão de olho em Hugo Souza. O Flamengo adota cautela, até porque tem um compromisso com o Corinthians, está em contrato, é empréstimo com opção de compra. O Corinthians tem a opção, mas enquanto tiver essa punição da FIFA, não pode exercer essa opção de compra. O Flamengo está bem tranquilo e está aguardando aí os próximos passos. O problema agora é com o Corinthians e o Grupo City está em cima aí, querendo dar uma atacada final para levar o Hugo Souza. E para completar, né, gente, o Corinthians foi eliminado ontem da Sul-Americana, perdeu lá na Argentina, no El Cilindro, em Avejaneda, para o Racing do Quinteiro, que está batendo um bolão, e está eliminado aí da Sul-Americana. Quem vai jogar a final da Sul-Americana é o Cruzeiro, do Fernando Diniz. O Cruzeiro chegou à final, rapaz, e vai disputar no dia 23 de novembro no Paraguai contra o Racing, que eliminou o Corinthians. Não teve DP, não teve Yuri Alberto, não teve ninguém. O Corinthians tá fora, praticamente acabou o ano do Corinthians. Quer dizer, acabou não. Agora todo jogo do Brasileiro vai ser um desespero, vai ser uma final para o clube paulista. E uma péssima notícia para o Flamengo, né? Por quê? Com a eliminação para o Racing, o Corinthians fica praticamente fora da Copa do Brasil 2025. A gente não vai ter o nosso freguês na Copa do Brasil ano que vem? Aí eu fico triste, aí eu vou chorar. Não! Corinthians, você precisa se classificar para a Copa do Brasil, mas para isso é uma missão quase impossível. A gente não fala aqui impossível porque, matematicamente, se o Corinthians ganhar todos os jogos do Brasileiro e os da frente perderem pontos, dá. Mas é muito, muito difícil. Para o Corinthians conquistar uma vaga para a Copa do Brasil do ano que vem, 2025, o nosso freguês precisa ficar pelo menos entre os 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. É difícil ou não é, torcedor? É quase impossível, não é? Adeus, Corinthians. Mano, vai ficar fora da Copa do Brasil. É um adversário que o Flamengo gosta de enfrentar, né? O Flamengo vem eliminando, sendo campeão contra o Corinthians em várias edições seguidas da Copa do Brasil. 2022 fomos campeões contra o Corinthians lá no Maracanã da Copa do Brasil. Eliminamos ele na Libertadores. Agora esse ano de novo eliminamos o Corinthians. Quer dizer, vamos ficar aí sem um freguês na Copa do Brasil 2025. Rapaz, eu não queria estar na pele dos caras que tocam o Corinthians, cara. Essa conta vai chegar, hein? Tá devendo todo mundo. E só tem o brasileiro para disputar. Imagina se o Corinthians cair para a segunda divisão. Meu mano, eu vou fazer uma homenagem aqui, hein? Qualquer dia, se o Corinthians cair. Bom, a gente vai ficando por aqui, prometendo voltar a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Notícia triste aí, notícia chata do Corinthians que foi eliminado. E vai assistir do sofá agora as competições. E uma outra situação aqui, né? Se o Corinthians passasse ontem pelo Racing, nós teríamos aí 100% de clubes brasileiros nas finais de Sul-Americana e Libertadores. Só que o Corinthians
Rachou, né? Roeu a corda. Teríamos Corinthians e Cruzeiro na final da Sul-Americana, Botafogo e Atlético Mineiro na final da Libertadores. Só ia dar brasileiro aí nas competições internacionais. Só que aí o Corinthians, não teve DP certo, tá? DP, Depay, um escambau. O Racing foi lá e cometeu crime. E agora vai fazer a final da Sul-Americana contra o Cruzeiro. Valeu, Corinthians, um abraço. A gente se vê no ano que vem, ou não, né? Vamos lá. Se cair pra segunda, a gente não se vê, não. E não se vê mesmo, porque se o Corinthians cair pra segunda, ele não joga a Copa do Brasil do ano que vem. Que parada, meu irmão. Olha só a situação do Corinthians, hein? Bom, eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante seu like, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!